Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva, hoje terça-feira, 21 de agosto. Ao meu lado ela, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no boletim esportivo de hoje, nós vamos falar das últimas atualizações das Paralimpíadas, o Rally dos Sertões, que está no seu segundo dia, e as últimas informações dos Jogos Universitários Piauienses. E no Bola na Rede vamos falar do jogo de ontem do Comercial pela Série D, o Comercial que recebeu ontem o Sampaio Corrêa, mas acabou perdendo por 1-0. Ainda tem também as rodadas de ontem do Campeonato Inglês. Teve estreia do Van Persie no Manchester United e não deu também para o Manchester United. Também tem as rodadas de hoje, porque hoje tem Copa da Alemanha. Aliás, hoje não tem Copa da Alemanha. Ontem teve Copa da Alemanha, também tem resultado. Hoje tem os últimos times se classificando para a Champions League do próximo ano. Então fique na sintonia que daqui a pouco você vai saber tudo direitinho. O Universitário Esportivo está no ar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Dia 25 de agosto tem Tributos na Tenda Alternativa. Banda Dom Quixote tocando muito Engenheiros do Havaí. E Banda Relicário com os clássicos de Cássia Eller. Eu só peço a Deus um pouco de nada. É dia 25 de agosto na Tenda Alternativa. Informações 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. A cidade de Manchester, na Inglaterra, foi escolhida para a aclimatação da delegação paralímpica brasileira. E encerrado o período preparatório, parte da equipe nacional embarcou ontem mesmo para a Vila Olímpica de Londres. Participaram das atividades em Manchester os representantes do atletismo, do basquete em cadeira de rodas, da bocha, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7. Também os brasileiros do goalball, halterofilismo, judô, natação, remo, tênis em cadeira de roda e tênis de mesa e vôlei sentado. Já o hipismo fez parte da aclimatação na França e encerrou a preparação em Bishop Burton, na Inglaterra, com direito à competição envolvendo alguns dos países que vão disputar a Paralimpíada de 2012. Atletas da vela adaptada e do tiro esportivo embarcam hoje para Londres. Desde o dia 14, mais de 200 esportistas e técnicos brasileiros estão em Manchester. Os Jogos Paralímpicos de Londres acontecem entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro. Ou seja, estamos a 8 dias da abertura oficial das Paralimpíadas, então todo mundo, mais que, pelo menos aqui dentro do estúdio, todo mundo mais que ansioso para que as Paralimpíadas comecem e novamente as manhãs fiquem recheadas de esportes e muito mais movimentadas do que costuma ser a loucura que é esse programa. E lembrando mais uma vez que o Universitário Esportiva vai preparar vocês, vai fazer você conhecer quais são os atletas brasileiros que vão estar na Paralimpíadas, lembrando que sexta-feira é dia de Momento Olímpico. Então vamos seguir porque nós já estamos no segundo dia do Rally dos Sertões. E sobre as dunas dos pequenos lençóis maranhenses, localizados entre os municípios de Barreirinhas e Bacabal, o segundo dia de Rally dos Sertões teve dobradinha da Honda. Dário Júlio e Felipe Zanol fizeram o primeiro e segundo melhores tempos na categoria motos, com 2 horas 13 minutos, 2 segundos e 1 centésimo e 2 horas 14 minutos e 9 centésimos. Foram 514 quilômetros, sendo 148 trechos cronometrados, que são os trechos especiais, e o trecho dos pequenos lençóis foi o de maior dificuldade para os pilotos. Com o resultado, Zanol permanece na liderança da Super Production e na geral com tempo acumulado de 4 horas 57 minutos e 45 segundos, pouco mais de 9 minutos de vantagem para o companheiro Dário, que assume a segunda posição. Nos quadriciclos, a disputa é mais acirrada. Bento da Silva assumiu a liderança após terminar a segunda-feira em segundo lugar. Agora ele tem apenas 4 segundos de vantagem sobre Luiz Cruz, que foi
só o 5º melhor tempo do dia. Quem venceu a prova foi Tom Rosa, deixando a lanterna da competição para Marcelo Dias. Entre os UTVs, que são quadriciclos também, que está fazendo uma categoria de estreia nos Sertões, está em caráter experimental, a vitória ficou com Jason Oliveira e Marcos Lara. No geral, a dupla é vice-líder atrás de Eronaldo II e Guga Costa. A diferença é de 14 minutos e 18 segundos. Já na prova de carros, Stephanie Petersen e Jean-Paul Cottret venceram e assumiram a vice-liderança apenas 3 milésimos atrás de Guilherme Spinelli e Youssef Hadar. Entre os caminhões, a vitória foi de Amable Barraça, César Bottas e Rafael Bettoni, que são os líderes da competição. Logo, logo, o Rally dos Sertões vai estar passando aqui por Teresina, então todo mundo ligado para quando começar. Quem se liga em Rally, a gente vai passar todas as informações de todos os dias de competição. E agora, uma notícia passada pelo nosso ouvinte Ireno, que é um dos caras que praticam rugby aqui em Teresina. Que a equipe do Tornados, campeão da Série B do Campeonato Paulista e representante de São Paulo na Copa do Brasil, venceu no último sábado a equipe do Charrua, representante do Rio Grande do Sul. Na competição está na final do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Rugby. Em 2 tempos de 10 minutos, o Tornados conseguiu sua vaga na decisão, faltando 2 minutos para o término do tempo extra, com o try de Renan Ascioli. O Charrua ainda tentou uma recuperação, mas não conseguiu chegar ao gol adversário, e o placar final ficou Tornados 18, Charrua 13. O segundo jogo semifinal acontece no próximo sábado, no dia 25, em Natal, onde o Alecrim recebe a equipe do Goianos. A final vai ser no dia 22 de setembro em Embu das Artes, junto com a primeira semifinal do Super 10, o calendário do rugby super movimentado nesse segundo semestre. E quem sabe daqui a pouco a gente não vê as meninas aqui do rugby disputando uma dessas divisões mais de cima do Campeonato Brasileiro de Rugby. E vamos falar de tênis agora, porque o brasileiro Tomás Bellucci não precisou nem jogar 2 sets inteiros para avançar a segunda rodada do ATP 250 de Winston-Salem no torneio preparatório para o Aberto dos Estados Unidos. O tenista paulista venceu o cipriota Marcos Bagdatis por 7-5 e 3-1, quando o tenista europeu abandonou o confronto devido a uma lesão. Na segunda rodada nos Estados Unidos, Bellucci tem a chance de se vingar de Joe-Wilfried Tsonga. O francês, cabeça de chave 1 em Winston-Salem e 6º colocado do ranking mundial, foi o algoz de Bellucci na primeira rodada dos Jogos Olímpicos de Londres. Na ocasião, o brasileiro jogou bem e chegou a vencer o primeiro set no tie-break, mas acabou levando a virada e foi eliminado. O Tsonga, que também foi algoz da dupla brasileiro André Sá, Fábio Melo. Se não me engano, o Fábio Melo também em duplas acabou eliminando os brasileiros que foram até as quartas de final da competição. Tá, o Bellucci que tá. Agora é a hora de provar que essa melhoria aí no ranking da ATP foi mais do que justo e tá na hora dele se vingar, quem sabe aí, do Joe-Wilfried Tsonga, ele que começou na Olimpíada de Londres muito bem, vencendo os games iniciais da partida. Se vingar e quem sabe crescer mais ainda no tênis e melhorar no ranking da ATP. E agora, pouco mais de 2 semanas depois de falhar nas Olimpíadas de Londres, Fabiana Müller voltou a se apresentar em alto nível ontem. A brasileira competiu no Gulf Games em Linz, na Áustria, e venceu o salto com vara com a marca de 4,65 metros. A competição não envolveu nenhuma finalista olímpica. A prata ficou com a russa Anastasia Shchavenko e o bronze com a bielorrussa Anastasia Shedova, ambas com 4,50 metros como o melhor salto. A prova foi a segunda de Müller depois dos Jogos de Londres, quando parou nas eliminatórias. Na sexta-feira, ela foi a 3ª colocada na etapa de Estocolmo, na Suécia, da Diamond League, quando teve como melhor salto 4,55 metros, exatamente a marca que ela precisava ter feito para ir à final olímpica se não fosse o vento. Outra brasileira que competiu em Linz foi Keila Costa. Ela que participou do salto em distância ficou na 5ª colocação com 6,38 metros, 1 centímetro a mais do que Maureen Maggi fez na Olimpíada quando parou nas eliminatórias. A vitória na Áustria foi da norte-americana Chelsea Ayres com 6,81 metros, seguida da bielorrussa Verônica Shuptova. E, passando em frente, vamos agora para os rings. O considerado uma das grandes esperanças do boxe brasileiro para a Olimpíada do Rio de Janeiro, Davi Lourenço da Costa causou preocupação entre família e amigos
na última semana após desaparecer por 6 dias em São Paulo. O sumiço posteriormente foi justificado em razão de estresse e frustração por não ter ido a Londres. Apesar do incidente, ele segue tratando o nome... A federação, no caso a Confederação Brasileira de Boxe, segue tratando como nome de ponta da modalidade para o ciclo de 2016, que acaba de começar. Os dirigentes do boxe no país admitem um potencial problemático do novato campeão mundial juvenil, mas mesmo assim refutam desistir do pugilista de 20 anos para o ciclo do Rio de Janeiro. Por isso, os dirigentes trabalham a ideia de tirar o garoto da mesma categoria do medalhista de prata Esquiva Falcão. De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Boxe, Mauro José da Silva, o sumiço de Davi Lourenço após os Jogos de Londres não foi o primeiro incidente do gênero com o pugilista. Mauro José da Silva ainda declarou que o jovem conta com apoio psicológico da entidade. Além do caso do novo sumiço em São Paulo, o presidente da entidade, que gere o boxe amador do país, quer colocar em prática a estratégia de minar a rivalidade entre David e Esquiva Falcão dentro dos médios, na categoria até 75 quilos, tirando o campeão juvenil da categoria. Os dois foram adversários no último ciclo e alternaram momentos favoráveis com instantes de adversidade em relação ao rival. Davi Lourenço tem apenas 1,69 m de estatura contra 1,78 m de Esquiva Falcão. Ainda como integrante da categoria até 69 quilos, foi campeão mundial em 2010 no Azerbaijão. Ainda no ano de 2010, Davi conquistou o título dos Jogos da Juventude em Singapura. Na apresentação oficial do Comitê Olímpico Brasileiro ao final dos Jogos de Londres, os executivos da entidade citaram o nome de Davi Lourenço como parte da expectativa de crescimento de patamar do Brasil no quadro de medalhas para 2016. Davi Lourenço, que antes desse sumiço, ele também teve um episódio depois que ele perdeu uma etapa do Brasileiro de Boxe. Ele também passou 3 dias na casa de uma amiga e começou a preocupar a Confederação Brasileira de Boxe a partir daí. Então ele é um talento problemático. E a solução da Confederação Brasileira de Boxe é justamente fazer com que o Davi Lourenço desça para a categoria até 69 quilos, que foi uma categoria que ele se deu muito bem nos torneios juvenis, e fazer com que o Esquiva permaneça nos médios até 75 quilos, por conta mesmo dessa questão de estatura. O Davi, ele é muito mais baixo, quase 9 centímetros mais baixo que o Esquiva. 9 não, quase 9 centímetros mais baixo. E fica mais complicado para ele vencer na categoria dos médios. Então, ele vai ter que perder um pouquinho aí de massa, vai ter que ter uma resistência psicológica maior para que, caso ele perca de novo, não queira desaparecer do mundo, não queira desistir aí do boxe. E vamos seguir agora, vamos falar de MMA. Tem assunto? Tem tudo a ver, e agora tem uma expectativa muito maior por parte dos fãs do MMA. Porque com apenas 25 anos, o campeão dos meio pesados do UFC, ele, claro, Jon Jones, está perto de ter o status que veteranos consagrados do UFC demoram muito para alcançar. Assim como o canadense George St. Pierre, campeão dos meio-médios com 31 anos, e Anderson Silva, campeão dos médios com 37 anos, Jones tem um histórico de invencibilidade, mas ele já pensa em novos desafios. E com sua 4ª defesa de cinturão marcada para o dia 1º de setembro no UFC 151 contra o veteraníssimo John Henderson, Jon Jones está perto de limpar os meios pesados. Ele já venceu todos os principais nomes da categoria. Maurício Shogun, que foi de quem ele roubou o cinturão, Lyoto Machida, Ryan Bader, Rampage, Rashad Evans, e agora quer algo maior, literalmente. Em entrevista ao canal Fuel TV dos Estados Unidos, Jon Jones revelou que pensa em subir para os pesos pesados no futuro e que não está tão distante assim não. Com 1,93 m de altura, 2,15 m de envergadura e batendo tranquilamente os 93 quilos dos meios pesados, ele é bem magro para a categoria. Jon Jones é especulado para lutar entre os pesados há algum tempo. Para se ter uma ideia, o campeão dos pesados, o brasileiro Júnior Cigano, tem a mesma altura e luta com o peso próximo dos 110 quilos. O limite da categoria é 120 quilos. O americano precisaria apenas de um trabalho de ganho de massa muscular. Apenas, né? Só apenas. E ele ficaria um monstro.
Com certeza. Ele teria que engordar mais de 10 quilos para poder ir pra categoria, é uma coisa normal. Seria ótimo ter o John Jones, né, nos pesados. Com certeza seria um lindo confronto Júnior Cigano entre John Jones. Mas eu acho que seria mais fácil agora a gente ver, se fosse possível, um confronto, quem sabe, entre Anderson Silva e John Jones. Mas dificilmente o John Jones desce. E também acredito mais ainda que o Anderson Silva não vai querer subir de categoria. Mas vamos ver se ele está aceitando esse desafio, se ele acha que é capaz. Vamos ver o que vai acontecer, o que pode acontecer. Seria mais uma grande luta aí pro UFC. É bom a gente não... Enfim, vamos esperar para ver essa luta do dia 1º de setembro contra o Dan Henderson, para ver como é que vai ficar o cinturão da categoria. Como é que vai ficar a posse, se realmente ele vai limpar todos os adversários do peso dele. E quem sabe depois a gente não possa ver um possível confronto entre o John Jones e o Anderson Silva. É até mais possível do que o John Jones e o Júnior Cigano. Mas o Dana White tá querendo misturar bastante aí os lutadores e fazer super lutas com pesos equivalentes para fazer o UFC um verdadeiro espetáculo. Vamos seguir, vamos falar de velocidade, só que velocidade... É uma notícia complicada, uma notícia triste aí que nós tivemos notícia nessa última semana. A velocista somali Samia Yusuf Omar, um dos símbolos de superação dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, morreu em abril durante a travessia entre a Líbia e a Itália em um barco clandestino. As circunstâncias ainda não foram esclarecidas e o fato se tornou público apenas porque o meio-fundista aposentado Abdi Bili, compatriota da atleta, revelou o fato. Samia entrou em uma embarcação clandestina na Líbia para realizar a travessia até a Itália, onde sonhava em ter melhores condições de treinamento e se dedicar apenas ao esporte. Samia Yusuf Omar se tornou um dos maiores exemplos do espírito olímpico durante os Jogos de Pequim em 2008, em que competiu nos 200 metros rasos. Com 17 anos de idade, sem o mesmo treinamento das principais rivais, ela cruzou a linha de chegada bem depois de suas adversárias, mas seu esforço foi aplaudido de pé pelos espectadores. E vamos falar agora do pentatlo. Tem notícia boa da Yane Marques. Ela que foi a medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos, a medalha fez ela chegar até então na vice-liderança do ranking mundial do pentatlo moderno. Agora a atleta brasileira soma 200 pontos, 30 a menos do que a lituana Laura Asadauskaitė, medalha de ouro das Olimpíadas e primeira colocada da lista. Yane, que antes dos Jogos em Londres aparecia como a terceira colocada da lista, conseguiu a sua melhor posição até então e se tornou a primeira atleta sul-americana a chegar na vice-liderança do ranking. O bronze conquistado por Yane Marques em Londres foi a última medalha do Brasil na edição do evento e a primeira do país na modalidade na história das Olimpíadas. O Brasil tem ainda outra atleta entre as 100 primeiras colocadas da lista mundial do pentatlo moderno feminino, a também pernambucana Priscila Oliveira, que se manteve na posição de número 68. O pentatlo moderno ultimamente não tem revelado tantas pessoas assim. A Yane foi uma grata surpresa que nós tivemos. Ela que já vem... Grande surpresa nas Olimpíadas. Ela que já vem batalhando por uma medalha há bastante tempo, só havia tido destaque até então em Pan-Americanos, o que a nível de Olimpíada não é um bom referencial, porque o nível é bem mais baixo. Mas tá aqui ela que também tem uma estrutura não muito boa para o treino, está conseguindo agora melhores investimentos para o centro de treinamento em Pernambuco, onde ela treina. E, quem sabe, depois da Olimpíada do Rio 2016, a gente não tenha mais pessoas representando o pentatlo brasileiro, já que a Yane Marques, por enquanto, passou quase 10 anos para destacar o seu nome dentro do esporte. E após alcançar o índice nos 50 metros para o Mundial de Piscina curta pela manhã, César Cielo voltou a nadar bem em São Paulo ontem à tarde. O medalhista de bronze em Londres cravou 21 segundos e 19 centésimos, o melhor tempo das eliminatórias e ainda 10 centésimos mais baixo do que a sua primeira marca do dia no troféu José Finkel.
O Mundial da categoria está marcado para dezembro, em Istambul, na Turquia. Antes disso, o Cielo pretende tirar um tempo de descanso. Outro que nadou em Londres e também disputa o troféu José Finkel é o Bruno Fratos. Quarto lugar nas Olimpíadas, o atleta do Esporte Clube Pinheiros também anotou o melhor tempo de sua bateria, com 21 segundos e 73 centésimos. No geral, contudo, ele foi o terceiro, ficando atrás do flamenguista Nicolas dos Santos, com 21 segundos e 40 centésimos. Thiago Pereira, que conquistou a prata nos 400 metros medleys dos Jogos Olímpicos, começa a nadar no troféu José Finkel a partir de hoje, justamente na prova que lhe rendeu a medalha em Londres. Menos de um mês depois de render abaixo do esperado nos Jogos Olímpicos de Londres, Joana Maranhão voltou às piscinas nessa segunda-feira, no primeiro dia de competição do troféu José Finkel. Ela não só levou o ouro nos 200 metros costas, como também anotou um novo recorde sul-americano com um tempo de 2 minutos, 8 segundos e 34 centésimos. Tivemos um pequeno acidente aqui na rádio. Um rapazinho ali levou uma queda aí do banco, mas já tá tudo bem, né, Vinícius? Tá ok. O desempenho de Joana só foi pior do que a da holandesa Femily Henkemersch, do Minas, que fez 2 minutos, 4 segundos e 72 centésimos. Mas ambas subiram ao primeiro lugar do pódio, porque o regulamento diz que, caso um nadador estrangeiro vença uma prova, o primeiro brasileiro também levará o ouro. Carolina Zambuja, do Corinthians, ficou em terceiro lugar com 2 minutos, 11 segundos e 42 centésimos. À frente de Fabiola Molina, do Minas, com 2 minutos, 11 segundos e 58 centésimos. O Universitário Esportivo volta já. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Apoio FM Universitária. E vamos lá. Voltamos no nosso boletim esportivo. Vamos dar a última notícia rapidinho. Notícia boa aqui pro Piauí. Vai começar os Jogos Universitários Piauienses. Os jogos começam na sexta-feira. E os jogos são as seletivas para o JUBES 2012. A competição vai reunir cerca de 250 participantes das cidades de Teresina, Picos, Piripiri e Parnaíba. São 9 instituições de ensino que vão ser representadas no atletismo, futsal, handebol, judô, natação, voleibol e xadrez nos naipes masculino e feminino. Tá difícil depois dessa queda aqui do rapazinho, o pessoal da rádio se controlar, mas tá, vamos continuar o Universitário Esportiva. As partidas, provas e lutas serão realizadas nos ginásios das faculdades CEUT e FACID, no Instituto Federal do Piauí e na Universidade Federal. Além da parceria com as instituições filiadas, também são parceiros do evento as diversas federações esportivas e especializadas das modalidades em disputa. Lembrando que os times que vencerem vão participar dos Jogos Universitários que vão acontecer de 17 a 28 de outubro na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Os Jogos Universitários do Piauí são a realização da Federação Acadêmica de Esportes Piauiense, a FAEP, instituições de ensino superior filiada e Confederação Brasileira do Desporto Universitário. As inscrições dos Jogos Universitários Piauienses foram feitas e terminaram na sexta-feira, então agora é só aguardar os jogos começarem e ver quem vão ser os representantes piauienses dos Jogos Universitários desse ano. E vamos lá, os nossos universitários, para ver se eles trazem mais medalhas, lembrando que o atletismo é uma das provas mais fortes, a natação trouxe uma medalha de bronze até agora nos Jogos Universitários com a Camila Ravena. Uma belíssima iniciativa das faculdades, principalmente aquelas que estão realmente apoiando, dando bolsas aos atletas universitários, valorizando quem está saindo ainda da academia, que podem despontar aí como atletas das modalidades, os jogos escolares, da mesma forma os colégios que estão
aqui em Teresina dando apoio aos seus atletas. Uma belíssima atuação. A gente deixa os parabéns para essa iniciativa. Então a gente vai começar o Bola na Rede. Universitária Esportiva. Fala aí, chega uma hora em que tudo que a gente quer é se virar sozinho, não é não? A gente chega na escola sem os pais pra mostrar que é independente. Tem estilo próprio pra mostrar que é independente. Rala pra ganhar uma grana e ser independente. E você? Vai ficar na dependência logo do crack, mané? Mostre para o crack que quem manda na sua vida é você. Crack, é possível vencer. Acesse brasil.gov.br/enfrentando crack e saiba mais. Governo Federal. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E vamos começar o nosso Bola na Rede com... Não é uma notícia boa, ontem teve Campeonato Série D, jogo aqui no Albertão. Pelo Grupo A2, o Comercial recebeu ontem o Sampaio Corrêa. E com um pouco de dificuldade, o time maranhense venceu por 1-0, chegando à sua 7ª vitória no campeonato invicto, a melhor campanha de todas as divisões do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado aos 41 do segundo tempo, com o cruzamento de Pimentinha e sem desperdício de Thiago Miracema. O Sampaio Corrêa continua na primeira colocação do grupo com 21 pontos e 100% de aproveitamento na competição. E na próxima rodada, o Tubarão enfrenta o Misto no estádio Nhozinho Santos. Pela terceira Copa União, o time enfrenta o Sabiá nessa quinta-feira. Já o Comercial tem 2 pontos, 4 derrotas e 2 empates e está na 4ª colocação do grupo A2. O próximo adversário do Bode vai ser o Araguaína no próximo domingo no estádio Mirandão. E pela Copa Piauí, o time de Campo Maior só vai jogar na semana que vem, no próximo domingo, contra o Parnaíba. Tá aí o Comercial que vai ter uma boa folga até o jogo de domingo contra o Araguaína. O Comercial que ontem surpreendeu quem estava assistindo o jogo, não só os jornalistas, como a torcida do Sampaio Corrêa, porque foi a única presente do Comercial eram poucos, mas estavam lá meio tímidos, mas estavam lá. O Comercial começou muito bem no primeiro tempo, deu um pouquinho de pressão no Sampaio Corrêa, perdeu gols incríveis. O Elias simplesmente recebeu um cruzamento na área e conseguiu cara a cara com o goleiro chutar para fora. O Léo também teve uma boa oportunidade de um cruzamento, ia pegar de primeira para mandar pro gol, também desperdiçou a chance. O Sampaio Corrêa só conseguiu chegar a partir dos 30 minutos com perigo no cobrança de falta do Maracanã, do Arlindo Maracanã, que era o melhor cobrador de faltas e que levou muito perigo pro goleiro Neto. Goleiro Neto também, que diga-se de passagem, fez uma belíssima partida, mesmo passando mal. Ele que doente, vomitou, tava com febre, tava lá, tava em campo, jogou muito, foi quem salvou o Comercial, principalmente no segundo tempo, mas tava lá. Aliás, vamos destacar todo o time do Comercial, porque a gente conversando com pessoas do time na hora do jogo, antes do jogo, jogadores que estavam há 2 semanas sem treinar, ainda por conta da situação financeira, para que todo mundo já está sabendo, o Comercial há muito tempo está com a situação financeira, os jogadores todos com salários atrasados, e ontem, para quem assistiu o jogo, para quem foi ver, viu a garra dos jogadores do Comercial de estar em campo e de poderem dar o seu melhor para poder, quase que eles conseguem evitar uma vitória do Sampaio Corrêa. Ia ser o primeiro time até agora que tinha conseguido parar o Sampaio Corrêa de algum jeito, mesmo com o empate, mas ia parar. O Comercial, que os jogadores do Comercial, que a cada bola tirada eles vibravam muito, e foi unanimidade. Eu tava sentindo, me vendo num jogo de handball, né? Que toda defesa, o time inteiro vibra. E foi unanimidade para as pessoas que estavam assistindo, foi a melhor partida do Comercial nesses últimos tempos de crise do time. Simplesmente o Comercial abafou, antes mesmo do jogo começar, o técnico do Comercial já estava gritando, pedindo movimentação, pedindo para encurtar o espaço do time do Sampaio Corrêa, e funcionou muito bem na primeira etapa do jogo, que o Comercial simplesmente anulou o time do Sampaio Corrêa
nos primeiros 30 minutos. O Sampaio Corrêa, como a gente já falou, só conseguiu chegar nas bolas paradas. Fora isso, o jogo, primeiro tempo, ao menos, foi totalmente do Comercial, que só não levou essa partida, não conseguiu levar esses 3 pontos, por ter desperdiçado mais uma vez, pecado na finalização dos lances. Ressaltando também que o Sampaio Corrêa não estava em campo com todos os seus jogadores titulares, tinha muito jogador reserva em campo. 5 jogadores reservas em campo, então vamos também ressaltar o time do Sampaio Corrêa, que é um dos times mais fortes desse campeonato Série D e tem tudo para subir para a Série C no próximo ano. E como bem ressaltou o nosso comentarista Flávio Meirelles, o nome do jogo e o jogo só aconteceu, na verdade o resultado só aconteceu depois da entrada do camisa 18, Pimentinha, que como também fez os trocadilhos dignos de Flávio Meirelles, esquentou o jogo, apimentou o jogo e o Sampaio Corrêa levou mais 3 pontos aí nessa classificação, mas o resultado positivo pro Sampaio Corrêa. E um resultado positivo também pro Comercial, que foi pra cima, foi pra cá, diferente do jogo lá em São Luís, que o time levou de 4-0 e não jogou nada bem. Vamos ver se o Comercial também reage na Copa Piauí, porque ele fez um bom campeonato piauíense, decaindo um pouquinho na fase final, justamente por causa dessa crise. Mas vamos ver se o time melhora, vamos ver se a situação interna e da diretoria também melhora para poder esses jogadores terem um pouquinho mais de pique e vontade na hora de entrar em campo. Então vamos lá, vamos seguindo. Série D ficou para trás, partida de ontem liquidada, e a gente vai falar do campeonato argentino, porque ontem tiveram 3 partidas que encerraram a terceira rodada do campeonato. Ao vencer em casa o União de Santa Fé por 2-1, o Quilmes assumiu a liderança da competição com os mesmos 7 pontos de outras 4 equipes, mas na frente pelo critério de número de gols a favor. O uruguaio Pablo Lima abriu o placar aos 30 minutos no estádio Centenário, colocando o Quilmes na frente. 4 minutos depois, Juan Avendanho igualou para os visitantes. Coube a Joel Carli aos 36 da etapa final, da vitória aos cervejeiros. O próximo compromisso do Quilmes será o Rafaela, domingo, fora de casa. O União, por sua vez, vai receber o Boca Juniors em Santa Fé. Nos outros duelos, o News Old Boys derrotou o San Martín por 2-0 e se juntou ao quinteto dianteiro, enquanto o Arsenal e Argentinos Júniors ficaram no 2-2. O Quilmes aí que subiu agora e tá fazendo, terceira rodada, tá fazendo bons jogos no campeonato argentino. Quem sabe uma surpresa esse ano, lembrando que o campeonato argentino são 2 fases e diferentes. Mesmo que você vá bem na primeira fase, dependendo da segunda, você pode acabar sendo rebaixado. É uma coisa que os brasileiros ainda estranham, quando vê um time que acaba indo bem na primeira fase, mas na segunda acaba vendo ele rebaixado. Foi o caso do River Plate no passado, que muita gente acabou vendo o River rebaixado. Foi assim uma coisa incrível, mas o River tá de volta. E vamos seguindo, porque também tivemos campeonato inglês. E ontem que jogo, hein? Claro que não se falava em outra coisa que não fosse em Robin van Persie. Mas a estreia do holandês com a camisa do Manchester United não foi uma das melhores. Após começar no banco de reservas, o ex-jogador do Arsenal entrou em campo aos 23 do segundo tempo e pouco conseguiu fazer para tentar evitar a derrota por 1-0 para o Everton, em jogo que encerrou a primeira rodada do campeonato inglês. Quem acabou como protagonista da noite foi o belga Fellaini, que deu a vitória ao Everton graças à sua cabeçada aos 11 minutos da etapa final. Ótima alternativa na bola aérea, Fellaini não foi o único herói da noite em Liverpool. No primeiro tempo, os goleiros Howard e De Gea já haviam trabalhado bastante e não à toa o 0-0 persistiu no placar, mesmo com tantas oportunidades de gol. Batalhador, o Everton soma seus 3 primeiros pontos e se junta a Fulham, Swansea, West Bromwich, Newcastle, West Ham e, em especial, Manchester City e Chelsea, outros candidatos ao título da Premier League. Os Diabos Vermelhos buscarão a recuperação no próximo sábado diante do Fulham, no Old Trafford, e muito provavelmente com o Van Persie já como titular. Já os Toffs visitarão o Aston Villa no mesmo dia. Acho que a torcida do Arsenal ficou muito feliz de ver o Robin Van Persie não jogar tão bem. Seria melhor se fosse Manchester United e Arsenal. Aí eles estariam mais felizes ainda. Mas o primeiro jogo a gente não pode exigir muito do Van Persie.
não estava com fase titular. de adaptação. Ainda vai se adaptar. O técnico ainda também tem que adaptar todo o time e colocar, o Van Persie numa boa posição. Falando também, a gente não falou o Oscar, que também estreou pelo Chelsea na vitória do domingo, mas foi um pouquinho apagado. Mas tá aí, o Oscar também tá lá como titular. Vamos esperar os próximos jogos para ver como é que ele se sai. Mas o Oscar, pelo menos, ele estreou bem melhor do que o Van Persie. E agora, claro, o técnico do Chelsea não tá esperando tudo se assentar. O Oscar, o garoto chegou agora, veio com uma empolgação a mais para colocar no time, um gás a mais. E é esperar para ver como é que vai ficar ele na organização do time. Ele que ainda estava um pouco aéreo no esquema tático do Chelsea, mas tudo vai se ajeitar e daqui a pouco, quem sabe, a gente não vê o garoto Oscar voando como ele estava voando no Internacional. Lembrando que o Chelsea também fez outras ótimas contratações e o Oscar também vai ter que brigar por esse destaque, principalmente pelo belga, o Ezar, que também teve contratação do irmão dele. O Ezar, que foi responsável pelos 2 gols da vitória do Chelsea. Foi a contratação que o Chelsea realmente queria fazer e tá aí ele mostrando que mereceu ser contratado. Falta o Oscar também mostrar que merece estar lá no Chelsea. Vamos seguir, vamos falar de Campeonato Espanhol, porque ontem também teve jogo no Campeonato Espanhol. E no encerramento da primeira rodada do Campeonato Espanhol, o Valladolid jogou fora de casa e conquistou uma boa vitória ao bater o Zaragoza pelo placar de 1-0 com o gol de González aos 45 minutos do primeiro tempo. Empolgado com a vitória na estreia, o Valladolid, que retorna à elite do Campeonato Espanhol, nessa temporada volta a campo pela competição nacional no próximo fim de semana, quando recebe o Levante. Já o Zaragoza buscará sua reabilitação fora de casa diante do Espanyol. Também tivemos ontem o jogo entre o Deportivo La Coruña e Osasuna, onde o Deportivo venceu por 2-0. Além desses 2 jogos, o Rayo Vallecano venceu o Granada por 1-0. E vamos falar de Copa da Alemanha, porque muita gente não está lembrando o que está acontecendo, mas está acontecendo a Copa da Alemanha. O atual vice-campeão da Copa da Alemanha, o Bayern de Munique, não teve problemas na estreia na edição 2012-2013 da Copa da Alemanha. Jogando fora de casa, os bávaros venceram o Jan Regensburger por time recém-promovido à segunda divisão do Nacional por 4-0. Pela primeira fase da competição. A etapa é realizada em partida única, assim os comandados de Jupp Heynckes avançam no torneio. Os 4 gols da partida foram anotados por 3 jogadores que o Bayern de Munique contratou para essa temporada. O atacante croata Mario Mandzukic, que fez 2 gols, o meia suíço Xherdan Shaqiri e o atacante peruano Cláudio Pizarro definiram a vitória dos visitantes. Agora os bávaros voltam as suas atenções para o campeonato alemão, que começa ainda nessa semana. E no sábado às 10h30 a equipe vai visitar o Greuther Fürth. Um dia antes, o Jan Regensburger viaja até a capital do país para encarar o Hertha Berlim às 13 horas pela terceira rodada da segunda divisão nacional. E nos outros jogos da Copa da Alemanha, o Schnitzer foi derrotado por 3-0 pelo Dinamo Dresden. O RW Essen também perdeu. Dentro de casa, ele foi derrotado pelo Union Berlin por 1-0. Já o Sandhausen venceu por 3-0 o Energie Cottbus. E já no campeonato português, e mesmo com um homem a mais durante todo o jogo e 3 gols de diferença a seu favor, o Beira-Mar cochilou nos minutos finais da partida e cedeu o empate à Acadêmica por 3-3. No estádio municipal Mário Duarte, em Aveiro, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Português. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, o atacante brasileiro Nildo penetrou na área e foi derrubado por João Real, que recebeu o cartão vermelho do árbitro Jorge Souza. Balboa cobrou bem e abriu o placar para o Beira-Mar. Com um homem a mais em campo, a equipe mandante pressionou e quase ampliou aos 21 e 23, com chutes de fora da área de Joãozinho e Abel Camará. Mas Abel Camará teve sucesso faltando 2 minutos para o término do tempo regular. Arriscando de longe, o atacante não deu chances para o goleiro Ricardo, que nada pôde fazer e decretou os 2-0. Depois de Nildo quase fazer o terceiro, logo aos 4 minutos, Camará mais uma vez apareceu livre de marcação em cobrança de escanteio e cabeceou para o fundo da rede. Já os
os estudantes só conseguiam levar perigo à meta adversária nos erros cometidos por eles. O atacante Salim Cissé aproveitou um erro da defesa e diminuiu para os visitantes, que assustaram o Beira-Mar mais uma vez aos 36 com o gol de Edinho de cabeça. E faltando 2 minutos para o fim dos 45 finais, Rodrigo Galo cruzou e Edinho novamente fez o antes improvável gol de empate da Acadêmica. O Beira-Mar volta a campo no próximo sábado quando visita o Braga. Um dia antes, a Acadêmica tenta a sua primeira vitória na Liga Sagres diante do Olhanense em casa. Esse jogo aí para campeonato português foi emocionante, né? 3-3, um time vencendo de 3-0. Eu já vi esse filme. Verdade. Vamos seguir, vamos esquecer o futebol e vamos falar, sabe de quê? Futsal, porque tem muita coisa no futsal. O Corinthians deixou escapar uma chance de ouro para sair da primeira partida das quartas de final da Liga de Futsal com uma grande vantagem. Jogando fora de casa, o Timão vencia o São José por 3-1 até sofrer 2 gols nos momentos finais da partida, sendo um deles em uma falha do goleiro Giga. O empate obtido ontem à noite faz com que o Timão tenha de vencer o segundo duelo no Parque São Jorge, em São Paulo. Em caso de nova igualdade ou vitória do São José, o jogo vai para prorrogação. Com 2 gols e inúmeras assistências, o pivô corintiano Simi foi o grande destaque da partida. Ainda falando de futsal, também tem jogo hoje. Os maiores vencedores da Liga Futsal, com 4 títulos cada, Jaraguá e Carlos Barbosa, iniciam a disputa por uma vaga na semifinal da edição desse ano da Liga Futsal. Classificados na liderança de suas respectivas chaves, os times se enfrentam às 19h15 na Arena Jaraguá no primeiro confronto das quartas de final. Para esse jogo, o Jaraguá tem a volta dos pivôs Elisandro e Hugo e do fixo Lê, todos voltando de suspensão. Técnico da equipe catarinense, Sérgio Lacerda, ressaltou o fato de contar com a sua força máxima em um momento crucial da competição. E vamos falar agora, sabe o que? Campeonato Mundial Universitário de Futsal. E o Brasil tá indo bem, vamos começar falando das mulheres. O Brasil ontem que goleou a França pela segunda rodada do Mundial Universitário de Futsal em Braga. O time brasileiro venceu a França só por 13-2 com gols de 7 jogadoras. Destaque para Vanessa, que marcou 4 vezes e assumiu a artilharia da competição. A seleção brasileira tem 2 dias de folga na tabela do Mundial Universitário de Futsal e volta a jogar na quinta contra a Espanha. A partida está marcada para as 12h45. Brasil, Rússia, França, Espanha e Portugal disputam o título feminino do Mundial Universitário de Futsal. Essa é a terceira participação das mulheres no torneio e a seleção brasileira venceu as 2 edições anteriores, em Vitória, no Brasil, em 2008 e em Novi Sad, na Sérvia, em 2010. Já a seleção masculina ficou no empate em 1-1 com a Espanha. As equipes decidem a classificação rumo às quartas de final na rodada de hoje. Com a vitória e o empate, o Brasil está em segundo lugar no grupo B com 4 pontos e encara o Cazaquistão na rodada final da fase classificatória, precisando da vitória ou de um empate para seguir na disputa pelo título. Brasil, Espanha, Omã e Cazaquistão compõem o grupo B do Mundial Universitário de Futsal e disputam 2 vagas nas quartas de final do torneio. Campeã em 1982, 1996, 2000 e 2011, a seleção brasileira joga em busca do Penta em Portugal. O jogo ontem que foi complicadinho para a seleção brasileira, um empate muito justo para as 2 equipes, Brasil e Portugal, um jogo muito pegado. Vamos ver se o Brasil vai conseguir ser Penta no futsal, futsal universitário, lembrando, viu? No feminino, o que seria muito bom para a candidatura, de uma possível candidatura Rio 2016 da modalidade do futsal ao currículo olímpico, já que o Brasil pode incluir aí um esporte, ou quem sabe 2, quem sabe o rugby não volte também ao currículo olímpico no Rio de Janeiro. E vamos falar de contratações, tem mais especulações no Palmeiras. Com 10 jogadores machucados no elenco e as frequentes lesões de Valdívia e Daniel Carvalho ao longo da temporada, o Palmeiras busca uma opção de armação e deve anunciar Jailton, atualmente reserva do Avaí. A ideia inicial era trazer o jogador para 2013, mas as conversas estão adiantadas para acontecer a contratação já nessa temporada. Ontem, o vice-presidente de futebol, Roberto Friso, conversou por cerca de meia hora com Genivaldo dos Santos, empresário do jogador, e ouviu uma promessa de auxílio para convencer o Avaí a abrir mão do atleta
para o resto da Série B do Campeonato Brasileiro. A segunda divisão nacional é uma das poucas alternativas de reforços nesse ano, já que não é possível mais inscrever atletas vindos do exterior ou com mais de 6 jogos por seus clubes na Série A. Como não houve acerto com Kleber Santana, que fica no Avaí até o fim do ano, o Palmeiras buscou o Jailton. O Palmeiras já acertou que vai pagar 2,5 milhões de reais para ficar com os 50% dos direitos econômicos do jogador, que pertence a um grupo de investidores. Para que haja a liberação ainda nesse ano, o resto da negociação deve ser realizado diretamente com o Avaí, que divide a outra metade dos direitos do meio-campo com outros empresários. A multa rescisória em cima de Jailton é de cerca de 7 milhões de reais para romper o contrato, mas existe a possibilidade mais provável de convencer o clube catarinense até com a cessão de alguns jogadores. Jailton tem características de criação de jogado que pode torná-lo um substituto bastante atuante de Valdívia ou de Daniel Carvalho. Mas o jogador gostaria de mudar para o Palmeiras somente na próxima temporada por ter a confiança do acesso do Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o empresário de Jailton, o Meia esteve perto de acertar com o Santos e Cruzeiro no início desse ano, mas a negociação não avançou porque o Atlético Paranaense, o clube ao qual era ligado, pedia 20 milhões para liberar o atleta. Em março, como a equipe paranaense não depositou 3 milhões exigidos em contrato para poder manter o jogador, ele foi liberado e chegou ao Avaí. O meio-campista paraibano foi revelado pelo Campinense do seu estado natal, onde partiu para o Atlético Paranaense no ano passado. Foi destaque ao ser emprestado ao Joinville, que foi campeão da Série C do Brasileiro de 2011, mas nessa temporada amargou o rebaixamento na Série A1 do Campeonato Paulista com o Comercial antes de assinar com o Avaí. Tá aí o Palmeiras mais uma vez buscando o jogador para ver. A gente tem que ressaltar que a maioria das contratações do Palmeiras agora não são para o Campeonato Brasileiro e sim para a Libertadores do próximo ano. Mas mais uma vez o Palmeiras está fazendo investimentos muito altos em jogadores. Foi com o Wesley, agora com o Jailton, e não se sabe se realmente vai ser bem aproveitado. Porque o Palmeiras termina se lotando em várias posições, poupou contratações entre Valdívia e Daniel, e agora os dois estão lesionados e não tem mais ninguém para substituir. O Palmeiras fica usando outros jogadores de tapa-buraco, e o time está aí apresentando algumas dificuldades para seguir uma série de mais de 3 jogos com vitórias nesse Campeonato Brasileiro. Não é à toa que está aí na 16ª posição na tabela. E vamos falar de Flamengo porque ele está de volta. Adriano quer esquecer os problemas recentes e dar a volta por cima no Flamengo em mais uma passagem pela Gávea. E o atacante não está sozinho nessa empreitada. Quem também precisa deixar para trás as rotineiras polêmicas envolvendo o Imperador para ver o negócio dar certo são os mandatários do rubro-negro. Para acertar o novo camisa 10 e minimizar a pressão após seguidos fracassos em negociações dos últimos meses, os dirigentes estão tendo que ignorar alguns capítulos recentes envolvendo o jogador. Exemplos: os problemas nos últimos meses não faltam, desde as inúmeras faltas às sessões de fisioterapia até a saída do CT para realizar o final de seu tratamento por conta própria. Muitos dirigentes do rubro-negro não gostaram desses episódios, mas engoliram as estripulias de Adriano por falta de opção no mercado. Ídolo da torcida, Adriano era a única solução ao alcance do Flamengo para dar uma resposta ao torcedor. A diretoria demorou, buscou outros nomes, mas entendeu que não deveria bater de frente com as arquibancadas, principalmente pelo momento conturbado dentro de campo vivido nas últimas semanas. Se antes os dirigentes evitavam falar do Imperador e não comentavam seus problemas, alegando que o jogador não tinha nenhum vínculo com o Flamengo, agora ele já era o camisa 10 dos sonhos da cúpula rubro-negra. E mesmo com todo o apoio declarado pela diretoria, o responsável pelo comando técnico do time ainda rechaça o entusiasmo e sabe que para esclarar ao que o jogador, os problemas não podem ser esquecidos tão facilmente. Dorival evitou polêmicas, mas reforçou que Adriano precisa provar nos treinos a vontade que tanto mostra nas entrevistas. Nos campos, Adriano só poderá confirmar a mudança de postura com o tempo. Mas nos bastidores, o atacante mostrou novamente que foi uma boa aquisição dos cartolas para evitar novos problemas e questionamentos pela falta de um camisa 10. Ontem, após o ok do departamento médico e o anúncio da iminente assinatura de contrato,
A torcida esqueceu as críticas e a diretoria festejou nas redes sociais a volta do seu imperador. Tá aí Adriano finalmente de volta ao Flamengo, mas aos campos, claro, a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para poder ver o que o Adriano pode dar ao time carioca. Quem sabe ele não vai ser um novo Ronaldinho Gaúcho, que voltou muito melhor no Atlético Mineiro depois de uma conturbada passagem pelo Flamengo, quem sabe o Adriano aí que não almeja uma outra contratação para algum outro time, como o Ronaldinho Gaúcho está fazendo, e não é à toa que ele está pianinho aí, ganhando destaque no site da FIFA e em outros clubes, colocando sua postura de um jogador exemplar dentro de campo, como o destaque das últimas partidas do Atlético Mineiro. Quem sabe o Adriano não volta aí para ser também esse destaque no Flamengo e reeditar o Império do Amor, que foi tão importante na conquista do Campeonato Brasileiro anos atrás. E vamos falar agora do Internacional, não de contratação, vamos falar do Fernandão, que está sendo pela primeira vez técnico no Internacional e está fazendo uma ótima campanha. Fernandão completou no domingo 30 dias como técnico do Internacional, seu primeiro trabalho na carreira e no clube onde conquistou os maiores títulos como jogador. Desde que chegou ao comando a equipe tem 8 jogos e conquistou 4 vitórias, 3 empates e sofreu uma derrota, com aproveitamento de 62,5%. Melhor que os 53,3% que o clube gaúcho tinha quando demitiu Dorival Júnior na 10ª rodada. Comandando o Inter, Fernandão sofreu com os mesmos problemas do ex-comandante, como lesões, suspensões e convocações dos seus principais jogadores. Mas contra 6 adversários que estão abaixo da 10ª colocação, o novo treinador conseguiu levar a equipe gaúcha da 8ª para a 5ª posição, onde permaneceu nas últimas 5 rodadas. No período, jamais conseguiu repetir a mesma escalação e mesmo com os desfalques no meio e no ataque, marcou 9 e sofreu apenas 4 gols. Com a semana livre para treinar antes do primeiro Grenal como treinador, Fernandão pretende dar atenção especial para o ataque, já que acredita que conseguiu corrigir as principais dificuldades que o sistema defensivo apresentava. Apesar do momento bom, o técnico sabe que precisa seguir obtendo bons resultados para atingir a meta proposta pela direção no começo da temporada, o título do Brasileirão. Após 18 rodadas, o Internacional ocupa a 5ª colocação com 31 pontos, distante 3 do Grêmio, último clube no G4, e 11 do líder Atlético Mineiro, que tem uma partida a menos. E vamos falar de Champions League, e os últimos 10 classificados à fase de grupos da Champions League começam a ser definidos a partir de hoje. Os playoffs da competição são marcados pela reedição de uma semifinal ocorrida 35 anos atrás, assim como um confronto no gramado sintético. Uma das grandes forças do seu país na década de 70, quando vivia a melhor fase da sua história, o Borussia Mönchengladbach tenta voltar a ficar entre os 32 melhores do continente. Para isso, vai ter que superar o Dinamo de Kiev, adversário que já venceu há um longo tempo. Na semifinal da Copa Europeia, antiga Champions League, em 1976 e 77, os alemães bateram os ucranianos e avançaram à decisão do torneio, a qual perderam para o Liverpool. Em outro duelo do dia, o Fenerbahçe vai visitar o Spartak Moscou para buscar um bom resultado diante do atual vice-campeão russo. Os turcos terão um adversário a mais, além da equipe russa, o gramado sintético, pelo menos é o que pensa o brasileiro Alex. Já o Copenhagen, que surpreendeu há 2 anos na competição, arrancar um empate com o Barcelona em casa e se classificou às 8ª de final pela primeira vez em sua história, vai tentar uma nova boa campanha. Para isso, precisará superar o Lille. O time francês foi campeão nacional em 2010 e 2011 e decepcionou na edição seguinte da Champions, ao terminar na última posição de sua chave, que contava com Inter de Milão, CSKA Moscou e Trabzonspor. Dos 20 clubes que alimentam a esperança de chegar à fase de grupos, o Málaga é o único que nunca havia disputado a Champions. Para conseguir uma boa estreia na competição, o time espanhol enfrenta o Panathinaikos, que participa frequentemente do torneio. Depois de ser comprado pelo Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani em 2010, o Málaga passou a investir pesado em contratações e, apesar de ter se classificado à principal competição de clubes de futebol europeu pela primeira vez na história, o magnata ficou insatisfeito com o retorno do negócio e reduziu os gastos. Além disso, o clube ainda perdeu o Santi Cazorla, um dos ataques do time, que foi vendido ao Arsenal. Os jogos de volta
enquanto dos playoffs vão ocorrer na terça e quarta da semana que vem. Vamos falar das rodadas de hoje, que nosso tempo já está curtinho. Hoje tem Série B, o Criciúma vai receber o Avaí às 21 horas. No mesmo horário ainda temos o Barueri encarando o Guaratinguetá. E tem também o Ipatinga recebendo o América Mineiro, também às 21 horas. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo vai receber o Bahia hoje às 21h15. Já às 23h30, o San Martín encara o Emelec. E pela Liga dos Campeões, daqui a pouquinho às 13 horas, o Spartak Moscou joga com o Fenerbahçe. Já às 15h45, temos Borussia Mönchengladbach recebendo o Dinamo de Kiev. O Copenhague encara o Lille no mesmo horário. E no mesmo horário ainda tem o Basel jogando com o Cluj e o Helsingborg recebe o Celtic. Tá aí os jogos de hoje, todo mundo ligadinho, os últimos times se classificando para a Champions League, quem quiser acompanhar. Bons jogos, bons duelos, tem também Série B, a gente tem que lembrar, Série B, os duelos que estão arrasando no Campeonato Brasileiro. E é isso, acabou o Universitário Esportiva de hoje. Se você quer entrar em contato com a Rádio FM Universitário, você pode ligar para o telefone 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. O contato com o programa Universitário Esportivo pode ser feito diretamente através do nosso e-mail. Então anota aí, universitarioesportivo@hotmail.com. Repetindo, universitarioesportivo@hotmail.com. E infelizmente o Universitário Esportivo de hoje chegou ao fim, um programa apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro. Universitário Esportiva, que é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos do flamenguista Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Um agradecimento especial ao momento divertido do dia ao Vinícius Ferreira, que fez a alegria do pessoal da rádio aqui com a sua pequena queda aqui no estúdio. Vamos mandar uns beijos hoje? Vamos mandar beijo pro pessoal da equipe da Antares, que ontem estava transmitindo o jogo, e mandando um abraço para toda a equipe do Universitário Esportiva. Beijo Chico Filho, Sidney, Chico Costa, Felipe Reis e todo mundo que estava ontem no Albertão. Beijo também para Bel Vila Nova. Tem mais alguém? Beijo para a produtora também, Naira Macedo, que tá de aniversário essa semana. Então, é isso. Amanhã a gente está de volta às 11 horas. Sintonizem na FM Universitária 96,7. Ou acessem nosso site www.universitarioesportiva.com.br. Muito obrigada pela companhia e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.